Boa noite a todos, boa noite a quem já está por aí, boa noite a quem chegar depois. Deus abençoe, uma boa noite, a paz de Deus com todos os que já estão por aí. 16 minutos aí de delay, não é atraso, é delay, foi só um delayzinho, esperando o pessoal chegar do culto. Esperando o pessoal chegar da pizzaria. Mas já que a turma vai chegando aí. Eu agradeço a você que já está por aí, já estava aí mexendo no Instagram, aguardando. Deus abençoe. É um prazer, é uma alegria poder estar aqui nesse espaço e poder relacionar-me com vocês, poder estar aí conhecendo outros irmãos, irmãs, amigos. E eu convido você a compartilhar essa transmissão, convidar outras pessoas a estarem aqui conosco. A transmissão não é feita só por mim, mas ela é feita por todos aqueles que estiverem presentes nela. E não teria nenhum proveito se não estivéssemos reunidos aqui. Então, desde já eu agradeço imensamente a todos os irmãos e irmãs que aí estão, que vêm acompanhando o trabalho que a gente tem se proposto a fazer, e graças a Deus que aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, em estar mostrando, em estar dizendo, falando, apregoando, tem encontrado morada em muitos corações, por graça de Deus. Eu agradeço muito por essa oportunidade, né? Graças a Deus por cada um de vocês aí. E estamos aqui na região de Curitiba, no Paraná. Para quem não me conhece ainda, meu nome é William Guimarães, eu tenho 43 anos, sou casado com a Silvana já há 25 anos, né, quando ainda não tinha esses cabelos brancos, e graças a Deus o Senhor nos deu 2 filhos, o Gabriel, que é o meu filho mais velho, e o Gregory, que é o meu filho caçula. Eu agradeço a Deus pela minha vida e por tudo que o Senhor fez, porque grandes são as misericórdias do Senhor na nossa vida, na minha e da minha esposa. E então foi por isso que, São José dos Pinhais, Jardim Brasília, a igreja mais chique da região metropolitana de Curitiba. Então eu agradeço imensamente pela juventude que eu tive, né, por ter sido um moço que, com todas as falhas, fraquezas, imperfeições que a juventude faz com que nós passamos, tudo é uma fase, tudo é um tempo, mas eu agradeço a Deus que o Senhor deu condição de passar servindo a Deus, se alegrando no Senhor. Nós vamos falar bastante da alegria da mocidade hoje, dentro daquilo que eu sentia no meu coração, dentro das experiências espirituais que eu procurava ter, acreditando que elas me fariam mais crente na presença de Deus, na forma como nós somos ensinados a acreditar, né? Então, todo um esforço, toda uma correria, né? Sempre em estar em locais mais conhecidos, em estar com irmãos mais afamados, objetivando sempre essa busca espiritual, essa perfeição, essa eloquência, essa comunhão com Deus. E tudo isso é válido. Só que muitas das vezes nós somos direcionados de uma forma equivocada. Mas eu agradeço a Deus que tudo se passa. E como diz o Eclesiastes, tudo é vaidade. E aí quando você chega numa idade assim, de cabelos mais claros, então você vai percebendo que de fato o que o pregador queria dizer com todos aqueles conselhos direcionados para os mais jovens. Alegre-se com a mulher da sua mocidade, digno de você gastar aquilo que você tem com a sua alegria, com a sua família, com a sua esposa, né? Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, todas essas coisas que Deus colocou no coração de Eclesiastes, né? Como não, a tradição diz que foi Salomão que escreveu. Todas essas coisas você vai percebendo ao longo do tempo, do amadurecimento, e que a correria ela é válida,
mas ela não era necessária se nós conhecêssemos melhor as Escrituras Sagradas. Se nós de fato conhecêssemos o Jesus a quem nós servimos, se nós tivéssemos um encontro com Ele ainda na nossa criancice, ainda na nossa meninice, se nós de fato entendêssemos o que quer dizer eu sou um cordeirinho e Jesus é o meu pastor. Então, se nós compreendêssemos quem é esse Jesus, do qual é o nosso pastor, enquanto nós somos cordeirinhos, mesmo quando nós nos transformamos em ovelhas, então talvez a nossa correria espiritual ela tivesse sido numa proporção adequada, que não nos causaria tanto sofrimento, tanta mágoa, tanta tristeza. Tristeza do tipo, por que eu não consigo ser mais crente? Ou porque eu olho às vezes para um irmão ou para uma irmã e queria ser tanto igual ele, porque ele demonstra ser uma pessoa tão espiritual, ele tem experiências espirituais, ele tem testemunhos que parece que colocam ele mais próximo de Deus, mas eu olho para mim e não vejo condição. E esse olhar para nós, com os nossos olhos, sem ter os olhos de Cristo, sempre nos puxa para baixo, sempre nos traz a menos. Porque nós, de fato, somos fracos, errantes e pecadores. Mas a misericórdia de Jesus Cristo está sempre sobre nós. Então nunca é por nossa força, sempre é por força dele. Sempre é para a glória dele, sempre é por ele, sempre é para ele. E é isso que nós precisávamos compreender melhor, ou eu precisava ter compreendido melhor no tempo da minha mocidade. Mas eu agradeço a Deus por vocês estarem aqui e a gente poder conversar um pouco sobre isso. Deixa eu ver aqui, bastante gente já passou, já entrou, já deu tchau. Olha aí, o professor Kleber está por aí. Quem não conhece, não segue ainda, o irmão Kleber Paixão, siga lá o Instagram dele. Professor de teologia, professor de história da igreja. Muita gente boa aqui e eu agradeço por cada um de vocês. Deus abençoe a todos. Para nós começar, né, eu coloquei o título dessa transmissão de lá no meu tempo, porque eu estou nessa fase. Eu passei a fase de vocês, muitos jovens aí. Deus abençoe. Então, hoje, no auge dos meus 43 anos, eu estou entrando nessa fase, do lá no meu tempo, né, quando eu olho para os meus filhos, como eu já disse no começo, eu tenho dois, um de 23, um de 14, então eu falo aquela coisa de pai, no meu tempo não era assim, quando eu era moço, né, quando vai conversar, vai chegar na vida de vocês também essa fase. Então, mas tudo é uma fase e a gente tem que aproveitar cada momento. Mas para a gente começar, eu quero convidar vocês, se possível, pegar a sua Bíblia, a sua boa e antiquíssima Bíblia. Lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, Paulo diz assim: portanto, se há em que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus exaltou com soberania, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, da minha e da tua vida, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre obedecestes não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz, é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar. Lembra do que eu falei há pouco? Que a gente olha sempre às vezes para outro, imaginando que o outro é mais crente, o outro é mais espiritual, o outro é melhor, o tal. Não, a gente tem que olhar primeiro para o Senhor Jesus Cristo, porque todas as coisas é por Ele. Vem dele e volta para Ele, para que o nome dele seja glorificado.
E aí Paulo, no versículo 13, ele diz, porque é Deus quem produz. Não é de nós, não é da nossa força. Não é porque você vai todo domingo na reunião de jovens. Eu, particularmente, já entrando no meu tempo, quantas vezes eu não ia na reunião de jovens, saía da reunião de jovens sem um cruzeiro no bolso, pegava um culto à tarde, saía do culto à tarde, muitas vezes a pé, outras vezes pedindo carona. Fiz muito isso, na beira da BR, pedindo carona, para ir para o culto à noite. Eu congregava 3 vezes por dia, isso com 14 anos, 15 anos de idade. Eu saía para congregar em São Paulo, 9 horas da manhã, começa a reunião de jovens, 9h30. Chegava em casa, cansei de chegar em casa, meia-noite, 1h da manhã. Família dormindo, entrava quietinho, almoçava, jantava, porque não tinha almoçado, não tinha jantado, né? E ia dormir, porque no outro dia tinha que ir para a escola. Então, por quê? Porque eu olhava para mim e eu tinha desejo de ser igual àquele irmão. Eu tinha que ter olhado para o Senhor Jesus e ter desejo de ser igual a Ele. Mas ninguém nunca me falou isso. Ninguém nunca me falou que é pelo Senhor, não era por mim, pela minha força. Que é tudo por graça, Efésios 2:8, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, Senhor, mas eu congrego 3 vezes por dia, mas eu nunca cortei meus cabelos, porque eu uso saia, eu nunca coloquei uma calça comprida, eu nunca fui na praia. O Senhor não quer isso. Porque Ele já te deu tudo, por graça, por misericórdia. Então cabe a nós olhar sempre para o Senhor. Versículo 12, Paulo diz que nós devemos olhar para o Senhor com temor e tremor. Temor e tremor. Sabendo que em Cristo, e aí o próprio Paulo diz, nós somos mais do que vencedores. E aí em outra passagem, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem altura, nem distância, nem profundidade, nada, nada. Se você está em Cristo, saiba que nada pode te separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, teu Senhor. As tuas fraquezas, as tuas faltas, as tuas falhas, nada pode te separar desse amor. Claro que você, não é porque, o Senhor Jesus é tudo por graça, é tudo, então eu vou falar, não é isso. É porque quando você entende o que é salvação, o que o Senhor Jesus fez por você, você automaticamente, você quer estar mais perto dele. Você quer conhecer mais ele. Você quer falar dele para as pessoas. Você quer ler mais as Escrituras e tentar compreender melhor quem foi o seu Senhor. Quem foi o nosso Senhor. Isso gera em você. Isso é o quê? Isso é o Espírito Santo gerando em você um caráter de Cristo. E te afastando de tudo aquilo que te afasta do Senhor. Por quê? Porque você está cada dia mais próximo do Senhor. Então o Espírito Santo vai trabalhando em você para que você deixe, como Paulo disse em outra passagem, deixe de ser menino. Quando eu era menino, pensava como menino, discorria como menino, falava como menino, mas logo, isso é o que o Espírito Santo gera em nós. Quando nós conhecemos o Senhor, quando nós entendemos o que é a salvação, quando nos encontramos com Cristo. Lembra Paulo? Nós estamos falando sobre Paulo. Lembra Paulo no caminho para Damasco? Quando ele encontra-se com o Senhor, que ele entende, mas quem é Senhor? A vida dele muda, transforma. Então esse é o encontro que enquanto jovens ainda nós devemos ter com o nosso Senhor. Entendendo que nós somos o seu cordeirinho, que ele é o nosso pastor, que ele cuida de nós com carinho, com amor, que ainda que nós andemos no deserto, nós não precisamos ter medo, porque ele está bem perto. Mas nós precisamos compreender mais sobre esse pastor, que é Jesus Cristo. Para nós terminarmos aqui, fazei todas as coisas sem queixa, sem discórdia, com doação. Tudo aquilo que você faz, e aí Paulo diz muito bem sobre estas coisas que ele escreve aqui em Filipenses, lá em 1 Coríntios capítulo 13, a respeito do amor, que tudo sofre, tudo perdoa, tudo crê, tudo espera, que não trata com leviandade, que não tem maus pensamentos, que não deseja o mal. Então ele diz aqui em Filipenses, fazei todas as coisas sem queixa, sem discórdia, para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis.
E aí esse irrepreensível não é para que ninguém olhe e fale, nossa, mas a irmã Mariazinha é muito bem crente. O irmão Zezinho, nossa, é tocha, profeta. Não. Irrepreensíveis na presença do Senhor, perante quem? O nosso acusador. Não é para os outros, é para Cristo. Não é para apresentar-se diante de uma igreja no microfone e contar maravilhas que engrandecem somente aquele que está contando. Que muitas das vezes a pessoa se envolve tanto na narrativa de que esquece de colocar Cristo na frente do microfone. E ele lá atrás, ó, o Senhor está na frente. Porque todas as coisas é para Ele, por Ele, sempre apontando para o Senhor. Então, não é para que as pessoas gloriem-se na sua força, na sua espiritualidade, na sua crença, não. É para que as pessoas olhando para você vejam o Senhor Jesus. Então, continuando, que vocês sejam sinceros, íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa. Essa corrupção, essa perversão, Paulo encontrava naqueles dias de grande perseguição, de grande afronta para com a igreja. Aos filipenses, ao que tudo indica, ele escreveu estando preso. Como que uma pessoa estando presa há 2, 3, 4 anos, em algumas durante o seu processo de prisão, açoitado, apedrejado, perseguido, tendo que fugir de locais, como que uma pessoa ainda consegue dizer essas coisas? E ainda lá no versículo 2 ele diz assim, completai a minha alegria. Quer dizer que ele estava feliz, mesmo preso, tendo apanhado, sofrendo, com todas as dificuldades que ele estava vivendo por aquele momento, mas ele diz, completai a minha alegria. Por que ele estava feliz? Por que ele estava alegre? Porque tudo apontava para o Senhor. Nada era para ele. E aí ele continua dizendo, né? Que nós, ou aquela geração, ou você que está aí, na qual vocês resplandecem como luminares no mundo. Como que vocês fazem isso? Como que vocês se tornam irrepreensíveis, sinceros, íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, resplandecendo como luminares, como o sol? Como? Ele responde no versículo 16, retendo a palavra da vida. Que está aí na tua mão, que está aí na tua pastinha, está dentro do teu estojo, está no teu armário, está na tua estante. Essa palavra da vida, que é Cristo, que deixou para nós tudo que nós precisamos saber a respeito da graça, da salvação, da santificação, do trabalhar do Espírito Santo em nós, produzindo bons frutos para a honra e glória do Senhor. Então, retendo a palavra da vida, para quê? Para que você vai fazer isso? Para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que eu corri e trabalhei. Mas como assim, Paulo? Você está preso, a tua palavra percorreu 2000 anos de história, está sendo lida hoje no país Brasil, com pessoas de vários locais do país. Como, Paulo? Porque eu creio que o meu Senhor vive e Ele há de me ressuscitar no último dia. Graças a Deus por isso. Ele pregava e ele cria naquilo que ele pregava. Então ele creu por fé naquele dia, quando ele escreveu isso, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei. Naquele dia em que Paulo estiver do lado do Senhor Jesus, e que nós estivermos entrando pelas portas, no nome do Senhor Jesus, Paulo olha e fala assim, Senhor, esse pessoal aí é da onde? É lá de Filipos? Não é não, Paulo. Mas é da onde? É de Tessalônica, é de Corinto? Não, Paulo, esse pessoal aí é lá do Brasil. Esse é um povo que você pregou lá em Filipenses, que você profetizou a respeito deles, que naquele dia você ia ter orgulho de vê-los, porque a sua palavra produziu frutos e que você não correu e nem trabalhou em vão, Paulo. Está aí o fruto do seu trabalho. Está aí o pessoal do Brasil entrando. Está aí o irmão Givanildo, a irmã Giovanni, o irmão Edeilton, a irmã Rosana, a irmã Valéria, o irmão André, o irmão Anderson, a irmã Simone, a irmã Eliane, o irmão Lucas, todo esse pessoal aí, Paulo.
todo esse pessoal aí é fruto da tua pregação. Você não trabalhou em vão. Eles creram em mim através do que você pregou, 2000 anos depois. E aí ele continua, lá no versículo 17, contudo, ainda que eu seja derramado como libação, quer dizer, ainda que eu seja morto, como de fato o foi, sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé. Ainda que eu seja morto por pregar isso para vocês, alegro-me e me congratulo com todos vocês. E também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, Paulo escreve essa passagem, para vocês terem ideia, no capítulo 4, salvo erro, 4 de Filipenses, Paulo fala 16 vezes, alegrai-vos, 16 vezes em um capítulo. Ele sempre está dizendo, alegrai-vos, alegrai-vos. Preso, torturado, espancado, marcado, açoitado, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, ele fala isso. Então é essa alegria que nós devemos ter ao longo da nossa vida. Essa alegria de conhecer o Senhor, de estar com Ele, de crer que Ele anda conosco, independente da nossa condição, porque nós nunca vamos ter condição. É tudo por Deus, pela graça de Jesus Cristo, pelo sangue que Ele derramou no madeiro da cruz por amor à nossa alma. Simples assim. Então, Paulo manda se alegrar. E aí eu fiz uma pergunta embaixo do vídeo. O que mudou para a mocidade? Hoje eu tenho 43 anos, como eu disse para vocês, eu congregava 3 vezes por dia, no domingo. Quantas vezes saía? Eu morava em Mauá, região da Grande São Paulo, morava numa favela, e quantas vezes eu saía da minha casa e ia congregar no Jardim Paulista, na zona sul de São Paulo. Para quem não é de São Paulo, eu pegava um trem quando tinha dinheiro. Aliás, perdão, eu pegava um ônibus, tinha que pegar um trem, andar aproximadamente, acho que 10 estações de trem, descia, pegava outro ônibus para descer num determinado ponto e andar mais um tanto a pé. Da mesma forma, quando eu ia congregar, por exemplo, na Vila Ré, no Brás, né, todos esses lugares aí, quando eu era moço, congregava ali em São Paulo. Sem dinheiro, com fome. Eu não lembro, sinceramente, eu não lembro das vezes que eu parei para falar assim, poxa vida, eu tô com fome. Não lembro, porque a minha alegria era estar com o Senhor. Era ouvindo, aprendendo, congregando, se esforçando. Como eu disse, algumas coisas não me foram ensinadas. Por exemplo, que a minha fraqueza de jovem, as minhas imperfeições, não me diminuíam na presença do Senhor. E quantas tristezas, às vezes, a mocidade passa por olhar para si mesmo e achar que nunca tem condição. E, de fato, nunca vai ter condição mesmo. Porque é tudo pelo Senhor. Mas o importante é se manter firme nessa alegria em que Cristo nos chamou. Alegria de servir a Ele, de olhar para Ele, de estar com Ele, na presença dEle. Então, passou-se o tempo, mas aí quais eram as dificuldades que a gente tinha naquela época? Veja bem, hoje, vou falar disso agora, Sheldon. Hoje, essa semana aí teve um barulho muito grande por conta de uma fala infeliz de uma liderança a respeito da música, que não se pode fazer isso, aquilo, outro e tal, tal, tal. Bom, primeiro que, historicamente, os hinos, as melodias, a maioria delas, não pertencem à instituição. Elas são de domínio público e universal. A maioria dos compositores bíblicos, eles são metodistas, wesleyanos, presbiterianos, batistas tem bastante, enfim, anglicanos, muitos anglicanos, principalmente os ingleses. Então, esses hinos, inclusive autores famosos, Mozart,
Lutero, né, que é a composição Castelo Forte, para nós veio também essa composição, a melodia, né, de Castelo Forte como Forte Rocha. Então o que houve? Houve apenas uma adequação, em muitos casos, da letra. Muitas letras praticamente são as mesmas, mudaram algumas palavras para se ajeitar, mas permanece sendo de outras denominações, de domínio público. Se você pegar, por exemplo, o cantor cristão, a harpa, o inário da igreja adventista, todos, né, eu vou falar inário porque vocês entendem do que eu estou falando, todos os inários de todas as denominações tradicionais são exatamente iguais, com algumas exceções. A maioria deles. Então, por que eu vou proibir algo de ser executado por músicos, os quais os instrumentos os pertencem, né? O meu instrumento fui eu que comprei. Eu posso tocá-lo onde eu quiser, eu sou livre. Eu posso tocar a melodia que eu quiser. Tudo bem, não pode tocar o inário da igreja X? Ok. Eu compro a harpa cristã e toco num hospital, num ginásio, numa escola, num teatro. E para que eu tocaria? Para o Senhor. Para que o nome dele seja exaltado. Para que eu possa dizer para as pessoas que estão me ouvindo que eu estou exaltando a Cristo. E por certo, quem sabe aquela pessoa vai encostar e vai falar, mas poxa, eu queria entender o que você está tocando. Olha, o que eu estou tocando é o que está escrito aqui, ó. Rude Cruz se erigiu sobre a morte. Posso estar tocando o Rude Cruz que tem no... Olá. Ah, Senhor. Travou o vídeo. Oh, Senhor Jesus. Tá só o áudio. Estão me ouvindo, então? Mas estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí legal? Só me dá um feedback aí. Falou em instituição, a coisa cai. Só Deus, né? Mas vamos lá. Então, como eu estava dizendo, a respeito do Rude Cruz, né? Então a pessoa pode perguntar, mas o que você está tocando aí? Não, tem aqui, ó. Rude Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como um emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Olha que coisa maravilhosa, gente. Você acha que Deus não converte uma alma? Não é uma porta para uma evangelização? Ô Charleston, você tá aí, meu queridão? Deus abençoe. E aí, olha, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também a minha cruz até por uma coroa trocar. Que coisa maravilhosa! Será que num evento em que eu esteja tocando uma melodia dessa, né? E alguém perguntar o que é que você está tocando e Deus me der a graça de ler para ele ou falar para ele, não, tá aqui, ó, eu tenho um aqui que você pode me acompanhar cantando. Será que o Senhor não pode, naquele momento, através daquilo que está sendo executado, independente de onde esteja sendo executado, mas que seja para o nome de Deus ser glorificado, será que o Senhor não pode
converter uma alma? O Senhor não pode fazer um milagre? O Senhor não pode fazer com que aquela pessoa entenda que essa cruz que está sendo cantada através e executada através de um instrumento foi pelo amor da alma dela? Então, na minha época não tinha, né? Na minha época não tinha internet, WhatsApp. 15, 16 anos, eu me batizei com 13 anos de idade na congregação do Brás, pelas mãos do ancião Américo, irmão Américo. Então, na nossa época, as coisas eram diferentes no sentido de comunicação, era tudo muito restrito, mas algumas coisas parece que não mudou. Então, por exemplo, fita cassete. Quem tem fita cassete em casa? No meu tempo, tinha gente que tinha fita cassete escondida. Porque era o irmão que tinha fita cassete, que gravou algum culto, alguma palavra, algum hino, um ensaio. Ele era considerado como uma pessoa que estava indo contra os ensinamentos. Ele era rebelde. Fita cassete, meus queridos, era traficada. Porque eu saía da minha casa com a fita virgem, ia na casa do irmão que tinha gravado, e ele regravava aquela fita para mim, e eu trazia aquilo, então, e eu não podia mostrar para muitas pessoas. Por quê? Porque tinha sempre aquele santarrão de plantão, que ele dizia o quê? Ó, irmão, as coisas de Deus não podem ser gravadas. E tinha ensinamento a respeito disso. Isso era pregado muitas das vezes em cima do púlpito, para o povo não gravar uma fita cassete. Agora, recentemente, um vídeo da abertura do Brás veio a público, né? 1954. Então, ó, o Samuca tá falando ali, tinha uma caixa. Eu tenho as minhas guardadas até hoje. Então, isso aí era assim, até 90 por aí a coisa se popularizou, mas até 90... fita cassete era proibido, não podia ter. Até que, em 1985, um grupo de irmãos na comunhão saíram de um culto na cidade de Andrelândia, em Minas Gerais. Pegaram lá um violão, um violino, vozes, ligaram o gravadorzinho e resolveram gravar uma fita para um irmão ancião que era amigo deles e começaram a cantar, louvando a Deus, glorificando o Senhor. E essa fita virou uma febre. Quem não ouviu ainda a fita de Andrelândia, por favor, procure aí no YouTube que tem. Lá no meu canal no YouTube tem. Se você não é inscrito, já depois passa por lá e escuta lá. Fita de Andrelândia. É só colocar no YouTube, Fita de Andrelândia, e ouça para você ver que coisa linda. Então a fita de Andrelândia quebrou muito coração duro, que olhava os irmãos que tinham fita, cassete, e achava que ele era do contra. Era o crítico da época. Quem ia para o culto e gravava palavra, gravava culto para ficar ouvindo em casa, era rechaçado. Então fita cassete nós não podíamos ter. Era perseguido. Puxa vida, década de 80, 90, pô, não tem celular, o povo pobre não tinha televisão, não podia ter televisão, não podia ter um jogo de videogame, não podia ter, nós não tinha nada, nós tínhamos a única coisa restrita, a igreja. Então tudo que saía da igreja, nós acatávamos e tchau, obrigado. Então não podia ter televisão, era o trono de Satanás, era o peneirão de Coavurto, tinha um irmão em Ferraz de Vasconcelos, saudoso irmão Livino, ele falava que televisão era o peneirão de Coavurto. Aí, ó, estão falando aí o nome do ancião. Bom, Mateus, Deus abençoe, lá de Osasco, é isso aí mesmo. Bom Antônio, do Jardim Santo Antônio, Osasco, não, do Jardim Santo Antônio, o irmão Natanael. Ele fala, né, irmão Natanael, do Jardim Santo Antônio, Osasco. Linda fita, eu amo aquela fita, eu tenho guardada. Inclusive no pendrive, quando eu vou viajar, é a minha companheira.
Então, meus queridos, então nós não tínhamos, na minha época não tinha essas coisas. O nosso recurso era o quê? Orar, cantar hino, ler Bíblia. Pelo menos eu. Sempre gostei. E congregar, né? Congregava para cima e para baixo, entrava dentro da Kombi, da Brasília, da Variante, gente até o teto e vai para o meio dos matos, vai para as cavernas, atrás dos profetas e vamos embora. Então, muita dessas coisas, dessa época que hoje a gente está vendo, isso vem lá de trás, gente. Isso que vocês viram hoje aí exposto, isso aí sempre existiu, infelizmente, e parece que não aprendem. Então, o que aconteceu? Começou a ter as tocadas. Irmão Misael, clarinetista do Pavão Bonito. Ah, rapaz. Os jovens escutavam aquele clarinete cantando, rindo. Quero aprender. Não podia. Floreado. Isso é coisa do diabo. Porque floreado é coisa do demônio. Não pode, os hinos são santos. E toda essa coisa. Aí, beleza. Então, fita cassete, floreado. Poxa vida. Vou falar duas coisas que era proibido e foi muito criticada nos anos 80 e 90. E está em uso ainda e de vez em quando volta à moda a crítica. Emerlindão de Cabriúva vai atender o reunião de mocidade em tal lugar. Vamos fazer caravana? Não pode. Rapaz do céu, não podia fazer caravana. Nem todo mundo tinha carro, não era fácil chegar nos lugares, era difícil. A mocidade era pobre, era complicado, era poucas as famílias que tinham condições de realmente ter um carro, de se transportar da capital para o interior, era ônibus, era trem. Quantas vezes eu fui para Cabriúva, como eu disse, eu morava em Mauá, ia até a Estação da Luz, quem mora em São Paulo sabe o caminho, né? Desce na Estação da Luz, pega outro trem até a Barra Funda, desce na Barra Funda, pega outro trem até Jundiaí, desce em Jundiaí, pega mais 2 ônibus. Era muito difícil. E quando surgia então a oportunidade de ter uma caravana, muitas caravanas foram proibidas. Foram proibidas por quê? Porque a instituição entendia que a responsabilidade sobre aquelas pessoas era dela, não era das pessoas. Talvez seja o mesmo olhar hoje. Estão, né, tocando em determinado lugar nossos hinos, portanto a responsabilidade é nossa. Né? O entendimento ainda é muito vago, muito pequeno, muito restrito sobre o que de fato é a grandeza de você proclamar o nome de Cristo, utilizando-se das ferramentas que o Senhor te deu condição. E qual é a ferramenta do músico para anunciar o Evangelho? É o instrumento, é louvar a Deus, é buscar o Senhor. Então as caravanas foram proibidas. E o Emerlindão? Ah, rapaz, eu vi um vídeo hoje de alguém lá de Cabriúva, se posicionando a respeito de algum evento, e eu fiquei lembrando das épocas que eu escutava as perseguições que o Emerlindo sofria. Quantas vezes ele foi chamado a atenção, foi chamado em quartinho, foi pisado, porque quem ia para Cabriúva era romeiro. Eles falavam que era romaria, que estavam indo idolatrar o homem, que estavam indo buscar isso, buscar aquilo, mas a mocidade estava indo na intenção, no entendimento, eles estavam fazendo aquilo buscando o Senhor, buscando aquilo que eu falei lá no começo, buscando ser mais crente, mais espiritual, ouvir milagre, ter histórias para contar, obras. Era esse o desejo, não era outro. Não era outro. Embora o objetivo estivesse comprometido pela própria instituição, que não ensina o que é a salvação pela fé em Jesus Cristo, pela graça, então o objetivo, quero ser mais espiritual, quero ser mais... Então está comprometido. Por quê? Porque em nós não temos força, não temos condição, se não for por graça, misericórdia e bondade de Deus. Nós não temos condição em nós. Tudo é o Senhor. Então a mocidade buscava essas coisas, mas não podia. Não pode, não pode, não pode, não pode.
Então sempre esse não pode, aconteceu no seio da instituição. E aí eu pergunto para você, o que mudou? Eu tenho 43 anos, então eu estou falando de um período de 30 anos atrás. 30 anos atrás. Nesses 30 anos, o que mudou de fato? Ok, não pode. Mas o que a instituição tem oferecido para os jovens se relacionarem melhor com Cristo? Entenderem melhor o desejo e a vontade do Senhor? Para que esses jovens de hoje, 2023, com toda essa tecnologia, com toda essa carga de informação excelente, muita coisa boa, o conhecimento de gerações hoje está aí, ó, na palma da tua mão. O que a instituição está direcionando para que você veja Cristo no teu celular? Veja Cristo na internet. Veja Cristo naquilo que você pesquisa. O quê? Não pode mais ter tocata. O encarregado que é amoroso, eu entendo na minha pequeninice, na minha ignorância, meus queridos, eu entendo o seguinte: a pessoa, ela é aquilo quando ela está dentro da igreja na sua função. Eu sou funcionário de uma empresa aqui há 10 anos. Quando eu, dentro do meu expediente de trabalho, eu visto meu uniforme e me coloco à disposição daquela empresa, estou falando de uma forma material, eu estou naquele momento representando a empresa a qual eu sou funcionário, ao qual eu trabalho registrado. Então, tudo que eu faço diante de um cliente, eu sou responsável, porque naquele momento eu estou investido da minha função. Uma função eclesiástica ou um cargo que seja dentro de uma denominação, qualquer que seja, ela tem a sua função, e principalmente na que nós conhecemos, porque ela não considera as pessoas como membros, constitucionalmente falando, vamos dizer assim, ela só é encarregado, falar português claro, ela só é encarregado quando ela está na função. O fulano de tal que vem na minha casa, do portão para dentro da minha casa, ele é o Joãozinho. Aqui dentro da minha casa ele não é encarregado. Se ele tirar o instrumento dele para tocar aqui no meu quintal, com a minha vizinhança escutando, naquele momento quem está tocando é o irmão Joãozinho, não é o encarregado da instituição. Então, esse posicionamento de coibir esses irmãos de estarem junto com os jovens, procurando um entrosamento, procurando ajudar, procurando agregar conhecimento, procurando crescer em comunhão, em graça, enfim, como Paulo diz ali, é no mínimo ridículo, como o irmão colocou ali, essa proibição. Até porque, como bem se posicionou o Tocata São Paulo, é um evento que as pessoas se reúnem por livre e espontânea vontade, sem custo. Quando é otimizado ali um processo de, olha, doe um alimento, não é para eles levarem para casa, é para eles doarem para alguém. E se há algum custo de alguma forma, é justamente para pagar o espaço, que poderia ser de graça se a instituição fornecesse, sem ser, por exemplo, um ensaio. Então você tem templos de milhões que ficam fechados 4 dias por semana, que não são utilizados, por exemplo, para uma escola bíblica, para uma aula de teologia. Quantos irmãos hoje aí? Está aqui, estava o irmão Kleber, estava aí, eu não sei se ainda está. Tem os irmãos do Lex, teologia, o irmão Negroni. Por que não pode ser utilizado esses espaços para fomentar o ensino bíblico cristocêntrico, para que a mocidade tenha esse encontro com Cristo, entendam o que é salvação, entendam o que é graça, e a partir desse entendimento, dessa conexão com o Senhor, eles se sintam enfastiados com aquilo que o mundo oferece. Então, esse é o entendimento. Então, quando eu olho para 30 anos atrás
e olho para hoje, eu percebo que nada mudou. O mesmo totalitarismo, o mesmo exclusivismo, a mesma imposição, a mesma coerção é feita nos dias de hoje, sem que haja o amor de Cristo, sem que haja o entendimento da palavra, sem que apontem para o Senhor. Então, quantos companheiros meus ficaram na beira do caminho? Quantos companheiros meus, por conta da fraqueza que eu disse no começo, porque olhando para si mesmo eles não viam condição de alcançar uma perfeição, uma comunhão, uma espiritualidade, eles desistiram. Eles nunca tiveram a oportunidade de entender que Cristo é suficiente para todos, em tudo e por todos. E que o perdão é estendido a todos, mesmo aqueles que caem numa transgressão. Quantos moços e moças da minha época caíram na tentação da carne e foram impossibilitados de regressar ao convívio da orquestra, porque para a instituição eles pecaram de morte e não têm perdão. E ninguém falou para eles: filho, você pecou, você errou, você vai ficar 6 meses, 1 ano sem tocar, mas isso que você fez, você ama ela, você ama ele, isso tem perdão. Mas é preciso que você se arrependa de coração sincero, que você busque ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Vocês se amam? Vocês vão casar? Vamos. Então, casa, mas a partir de hoje, errou, não erra mais. Mas não sai daqui. Você vai tocar. Mas não sai daqui. Espera um pouquinho. Você vai ser disciplinado, mas o Senhor Jesus te ama. Tá bom? Mas não pequei de morte, não. Você pecou. Mas o pecado de morte é blasfêmia contra o Espírito Santo, que o Senhor Jesus disse que para essa não tem perdão. Mas o mesmo pecado que você cometeu na carne, eu cometo na língua. Porque muitas das vezes, um exemplo, muitas das vezes eu posso falar mal de alguém, eu posso mentir para vender um colchão magnético que faz milagres. Eu posso vender um frasquinho que põe dentro de uma jarra mágica que jorra uma água que cura câncer. E isso é mentira. E lá em Apocalipse 22 está escrito que o mentiroso não vai entrar no céu. Igual o que comete fornicação. Não tem salvação. Então, filho, você é pecador, eu sou pecador, mas nós vamos orar a Deus e vamos pedir perdão e o Senhor vai nos perdoar. Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o mal. 1 João capítulo 2. Se hoje você se arrepender, dobrar o teu joelho, pedir misericórdia a Deus, poderoso é o Senhor para te perdoar e te purificar de todo o mal. E aí João ainda diz assim: estas coisas eu falo para que vocês não pequem. Eu falo para vocês não pecarem. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado em Jesus Cristo. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Muitos músicos, muitos organistas perderam a força de continuar a caminhada. Porque eles se acharam fora da graça, fora do caminho. Porque alguém disse para eles que uma caixinha era a graça, que uma caixinha era o caminho. E tiraram a glória que era para Jesus Cristo. Porque Ele é a graça. Por Ele vem a graça. Ele é o caminho. Tudo é por Ele. Então, o que mudou então em 30 anos? Porque no meu tempo era assim. Será que estão pensando que hoje, em 30... Ó, o irmão colocou um negócio ali que eu vou... Interessante, o irmão Daniel. Aqui em Minas Gerais, só de namorar estranha fé perde a liberdade. Estão fora até hoje. Isso era outra coisa. Você conhecia lá uma menininha na escola? Não, estranha fé. Ah, não, outro dia alguém estava no portão da tua casa, porque você estava namorando um estranha fé. Mas olha o tamanho da hipocrisia.
O ano retrasado, um juiz muito influente, que inclusive é presbiteriano, esteve na instituição, na sede, levantou para testemunhar, coisa que não podia no meu tempo, nos microfones, e lá ele disse que a esposa dele é da congregação, que a sogra dele é da piedade. Eu pergunto a você, será que a esposa desse juiz federal perdeu a liberdade? Ou é só o pobre que perde? Difícil. Então, meus queridos, e hoje a gente vê tantos movimentos indo, vindo, e nada muda, no sentido de mostrar o Senhor. O Senhor. O que eu estou dizendo aqui é apontar para o Senhor, para Jesus Cristo, a nossa felicidade, a nossa razão de viver, a nossa firme, fiel esperança, força e fortaleza. É Cristo, só Ele. O que muda? Projeto Resgate? Bom, nós ouvimos ali para quem é o Projeto Resgate. Não é para pecador, não é para encher a igreja. E para quem que é, então? Para quem que é o Projeto Resgate? É só para o limpinho? Filho pródigo não presta? Não serve? Então, nós precisamos, se nada mudou, nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar para um evangelho cristocêntrico, para um evangelho que pregue a cruz de Cristo, para um evangelho que aponte a salvação, para um evangelho que fale da graça, para um evangelho que diga ao pecador: o Senhor Jesus te ama. O Senhor Jesus morreu no madeiro da cruz para que você tenha vida e vida com abundância. E não importa o tamanho do teu pecado, da tua situação. Você se arrepende? Você já conversou com o Senhor? Você já confidenciou para Ele? Você já pediu perdão? Sim. Vá e não peques mais. Simples assim. Não precisa passar por homens. Não precisa passar por aprovações humanas. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Nem a tua falta, nem a tua fraqueza, nem o teu pecado. Nada. Nada. Olha o Leandro aí. Então, precisamos mudar nós. Nós precisamos dessa mudança. Então, quando eu, e agora citando, digo Leandro, que está aqui também, então quando nós, alguns outros, vêm a público e diz essas coisas que estão sendo ditas, não é porque nós estamos criticando uma instituição. Uma instituição nada mais é do que uma construção humana. Se der um terremoto, se cair um meteoro, se der um tsunami, tudo isso aquilo ali desaba. O que nós apregoamos é uma crítica construtiva a ideias. E ideias são feitas por pessoas. Então o nosso apontamento não é para uma placa, para um CNPJ, não é para um templo, é para a liderança. A liderança precisa acordar. A liderança precisa entender que nós estamos em 2023. Nós não estamos em 1960. Não adianta ameaçar com polícia. Não adianta ameaçar de outra forma, com a lei, com processo. Não adianta. O povo não está pedindo nada demais. O povo não quer que mude liturgia, o povo não quer, as irmãs não querem parar de usar véu, os irmãos não querem parar de usar ósculo, não querem parar de saudar com ósculo, porque isso não é passado. As pessoas não querem parar de orar de joelho, não é isso. As pessoas cansaram de toda essa hipocrisia, de toda essa pompa e circunstância, de todas as mentiras, de todas as imposições sectárias que afastam as pessoas do Senhor Jesus,
que colocam ela no centro de uma religiosidade, mas que afastam ela da salvação. É disso que o povo cansou. As famílias cansaram de olhar para filhos, para adolescentes, e enxergar um pecador, uma pecadora, alguém que caiu da graça. Um pai e uma mãe que diz assim, eu prefiro ver meu filho ou a minha filha morta dentro de um caixão do que fora dessa graça. Você acha que não precisa mudar nada? Uma pessoa dessa entendeu o que é graça? Quantas vezes você já ouviu isso? Será que alguém aqui nunca orou e falou assim, Senhor, se for para mim cair da graça, para mim sair desse caminho, me arranca desse mundo. Me mata. Olha só que criancice. Quanta infantilidade. Então é disso que as pessoas cansaram. De profecias vazias em reuniões de mocidades. Reunião de mocidade com 1.000, 1.500, 2.000 jovens. Você vai cruzar o oceano, você vai não sei o quê, você vai prosperar. Cansou, já deu. A mocidade quer Cristo. O que adianta uma moça estar de véu dentro de uma igreja se ela não entendeu nem o que é vestir-se com modéstia? Entra dentro de um templo para tirar foto diante do nome do Senhor, com vestido curto, justo, colado ao corpo, causando sensualidade num local onde deveria se estar reverenciando o nome do Senhor Jesus. É disso que nós estamos falando. Vocês estão preocupados com coisas pequenas e estão deixando uma geração inteira de jovens irem pro inferno. Então, nós precisamos anunciar a Cristo. E o que muitos têm feito, o que muitos têm tentado fazer é anunciar esse Senhor Jesus que ama e perdoa, que morreu no madeiro da cruz para que você tenha vida, alegria, esperança de vida eterna. Não é para os não religiosos do mundo, é para os nossos próprios irmãos. Muitos vêm acreditando nisso, mas você está falando contra a religião, contra a instituição, contra a graça, contra... Não, nós estamos trocando ideias, nós estamos apontando ideias erradas que vão contra isso aqui. Contra isso aqui. Nós estamos numa geração que está às portas da vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Nós estamos numa geração que está sendo tomada de promiscuidade, de pecado, de idolatria. Não idolatria que você vê dentro de uma determinada denominação, mas uma idolatria de egos, uma idolatria de orgulho, uma idolatria do dinheiro. A própria mocidade, é só olhar, fazer uma busca rápida no Instagram, uma idolatria de templos, uma idolatria do corpo, uma idolatria do ego, de bens materiais. Vocês, como o irmão colocou ali, estão coando mosquito e engolindo camelo. Vocês estão olhando uma coisa insignificante e estão perdendo o principal, almas. Então, o nosso discurso, a nossa pregação é contra o sistema. É contra o sistema. É por almas. É para que pessoas não chorem mais, mas que se alegrem no Senhor. É para que moços e moças, por conta do pecado que às vezes escorrega, comete, não caiam em depressão e se suicidem, porque acreditam ter pecado de morte na graça. É contra isso que nós estamos pregando. A graça é Cristo, o caminho é o Senhor e o perdão está nele. É essa a nossa pregação. Moços e moças que estão fazendo coisas abomináveis. Eu tenho filho adolescente.
Eu ouço as conversas. Aqui em Curitiba, vou falar em código, e em alguns outros locais, moças que estão caindo em pecado de conjunção carnal, de formas que não venham a perder a sua virgindade, porque elas querem casar virgens por um lado, se é que vocês me entendem. Promiscuidade, prostituição, idolatria, arrogância. Todas essas coisas estão acontecendo dentro da congregação. Mas o santo ministério, que diz orar para que o Espírito Santo os guie, se incomoda com músicos que estão louvando a Deus. Isso precisa mudar. E a mudança, se não vem de lá, tem que vir de cá. A mudança tem que vir de nós. Pais, pelo amor de Deus, converse com seus filhos sobre as Escrituras. Se você não tem domínio bíblico, assista uma live de um pastor, de um teólogo. Tem tanto conteúdo bíblico excelente na internet. A Escola do Discípulo é um canal no YouTube excelente para aprendizado. Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Luiz Saião, Luciano Subirá, são homens de Deus que estão ensinando uma geração hoje. Não tem uma mentalidade de 70 anos atrás. Eles estão falando de Cristo de uma forma que o teu filho e a tua filha vai entender, e você também. Abra o seu coração para entender a verdade do Evangelho. Não estou dizendo para ninguém sair da instituição. Eu estou dizendo para que vocês deixem Cristo entrar dentro do coração de vocês. É isso que precisa. Jovens que entenderam o Evangelho. Esses dias eu recebi um relato de uma menina de 15 anos de idade. E ela escreveu assim: irmão, por compreender o Evangelho, é por isso que eu saí da instituição. 15 anos. Alguém pode falar assim, isso, tem que sair mesmo. Mas eu que estou do lado de cá e que sou pai, eu olhei aquela mensagem, fiquei feliz, porque ela entendeu o que é o Evangelho, a graça, espero eu que tenha entendido. Mas a pergunta que me veio foi, mas e os pais dela? Os pais dela, será que entenderam? A mãe, a vovó, será que ficou feliz dela sair de uma instituição arrazoando que ela entendeu a graça, o Evangelho, que agora ela não faz mais parte? Irmãos, é disso que eu estou dizendo. Compreender o Evangelho é querer viver como Cristo. E Cristo transbordava amor, misericórdia. Então, se você compreendeu o Evangelho, e o teu papai, a tua mamãe, o teu vovô, a tua vovó não compreendeu, ensina eles como Cristo ensinaria. Porque o Senhor Jesus, que é o Evangelho, foi isso que ele fez para os religiosos da época dele. Uns queriam matá-lo. Dizia que ele pregava por demônios. Outros olhavam e falavam assim, puxa, mas os religiosos não ensinam nós assim lá na sinagoga. O que ele está falando é verdade, mas nós não ouvimos falar isso aí lá. Então ensine o seu papai, a sua mamãe, o seu vovô, a sua vovó, como Cristo ensinava. Sem ofender a sua família. E no tempo certo, se for o tempo de você sair de uma instituição e Deus te colocar em outra, louvado seja Deus, não tem nenhum mal nisso. Mas que tudo seja no tempo do Senhor e com amor. Não por força, não por vanglória. Como Paulo diz, para quem entrou agora, nós lemos capítulo 2 de Filipenses. Paulo dizia,
Nada façais por rivalidade, nem por orgulho, mas façam com humildade, e assim cada um considere o outro superior a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é do outro. Ame em primeiro lugar. Aí alguém pode dizer assim: mas o Senhor Jesus pregava que era raça de víbora, chamava de sepulcro caiado. Tem uma coisinha na teologia, que a denominação não gosta, que chama-se hermenêutica e exegese, que é a compreensão do texto com o seu contexto. Então você precisa compreender que ali ele estava pregando para os religiosos judeus, porque naquele momento o Senhor Jesus era um homem que vivia como um judeu. Ele era judeu. Já assistiu The Chosen? Assista na Netflix. Você vai entender. Então ele pregava para aqueles religiosos dele. Você se lembrou dessa passagem, que é preciso afrontar, que é preciso chamar de raça de víbora, mas você se esqueceu de outra passagem. Aliás, você se lembrou daquela passagem que diz assim: mas o Senhor disse assim que aquele que não deixar pai e mãe por amor dele, não é digno dele. De novo, contexto religioso judaico. Você esqueceu que lá em Efésios está escrito assim que o primeiro mandamento é honrar o pai e mãe. Mandamento com promessa. Primeiro mandamento: honra o teu pai, honra a tua mãe, para que te vivas bem e viva melhor. Então, se você compreendeu o Evangelho, ajude as pessoas que estão à sua volta a compreender também. Eu compreendi, minha família está em paz e nós vamos sair. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe aonde você for servir a Deus. Se for aqui em Curitiba, me avisa onde que é que eu vou lá visitar você. Mas faça tudo com amor. Tudo com amor. Submissão à instituição? Submissão a ministério? Não. Submissão à palavra. Submissão a Cristo. Submissão ao Senhor. Se o que estiver falando, se o que estiver sendo pregado estiver aqui, então você deve submissão, porque está amparado na palavra. Se o que está sendo dito, se o que está sendo imposto, se o que está sendo coagido, se o que está sendo ordenado não estiver aqui, então dê as costas e não aceite, porque não vem do Senhor. Meus queridos, eu espero então que esse momento que nós pudemos passar juntos tenha sido proveitoso para vocês. E que vocês possam cada dia mais se achegar ao Senhor Jesus. Então, lá no meu tempo, tinha todas essas proibições. Lá no meu tempo não podia ter fita cassete, não podia ter televisão, não podia fazer caravana, não podia ir congregar nos lugares mais fervorosos, porque senão era idolatria, estava idolatrando. Não podia ter floreado, não podia. E que bom que hoje mudou, né? Hoje pode estudar a Bíblia, pode ter uma teologia, pode reunir os amigos para tocar, inclusive chamar o irmão encarregado. Pode, né? Então, se nada muda, mudemos nós. Mudemos nós, que o nosso coração esteja no Senhor. E para nós finalizar, ainda em Filipenses, capítulo 4, eu falei para vocês que esse capítulo, Paulo fala 16 vezes alegrai-vos, alegrai-vos, alegria, alegria, alegria do Senhor seja a nossa força. Capítulo 4, versículo 8. Quanto mais, irmãos, olha o que você pode fazer. Isso você pode. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendeste, recebeste, ouviste e vistes em mim, isso praticai. E o Deus de paz esteja convosco. Que Deus abençoe a todos. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, depois você me manda lá. Em outra oportunidade, nós continuamos a nossa conversa. Mas se algo não mudou, mude você. Deus é bom em todo o tempo. O Senhor é maravilhoso. Conheça o Senhor Jesus que você serve. Conheça o pastor do qual você é o cordeirinho. Deus abençoe a todos. Se assim Deus permitir, toda sexta-feira nós estaremos por aqui. Charleston, um beijo do gordo. Deus abençoe você, meu querido. Siga lá o irmão Charleston, _86. Tem um testemunho lindo, lindo, lindo do que é a graça, do que é a misericórdia, do que é o perdão, do que é o amor, do que é a salvação em Cristo. Deus abençoe a todos os irmãos que estão aí. Deixa eu ler aqui rapidinho. Não dá para ler todo mundo, pessoal. Vocês perdoam. Olha aí. Irmão Josi está por aí. Irmão Sabino, irmão Regende. Marcos. Muita gente boa aí. Pessoal lá do Emaús. E mais uma vez, se você não se inscreveu ainda, por favor, se inscreve, compartilha, se inscreva lá no canal do YouTube, tem alguns vídeos lá também. Se quiser mandar um e-mail, ccb.historiaefilosofia@gmail.com. Deus abençoe a todos, uma boa noite, fiquem todos com Deus.